Para completar, reforço de peso decepcionando no Vasco, o Vasco em negociação para patrocínio master, tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Flamengo versus Vasco, jogo marcado para domingo pelo Campeonato Brasileiro, já tem 48 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Importante destacar que o setor exclusivo para torcedores do Flamengo já acabou, enquanto o setor exclusivo para vascaínos tem menos de 5 mil entradas negociadas. Há 100 dias, sem patrocinador master, o Vasco tem em mãos uma oferta de uma casa de apostas esportivas. Embora o Cruz Maltino não confirme a especulação, é de que trata-se da Sportingbet, empresa que está disposta a acertar com o Vasco um patrocínio master por 2 temporadas. Cifras inferiores àquelas que o Pedrinho havia projetado. E a justificativa da Sportingbet é de que o momento das casas de aposta é de menos investimento. Você vai lembrar que a partir do momento em que o governo começa a taxar a presença das bets no Brasil, o aporte diminuiu de forma considerável. E o Pedrinho ainda não se convenceu muito dessa ideia, mas tem poucos dias, para não dizer horas, para responder, até porque a ideia da Sportingbet é iniciar essa parceria com o Vasco já para o mês de abril, iniciando possivelmente no final de semana, quando o Vasco enfrenta o Flamengo. É importante registrar ainda que desde que ficou sem patrocinador, há mais ou menos 100 dias, o Vasco já negociou com outras 3 casas de apostas e também com uma montadora. Em nenhum dos casos houve acordo. Você sabia que a CBF teve prejuízo milionário na temporada passada? Mesmo sendo uma entidade que arrecada um caminhão de dinheiro, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, registrou um prejuízo de 182 milhões e meio de reais no ano passado. Foram 107 milhões de superávit em 2024 e quase 200 milhões de reais de déficit no ano de 2025. A CBF justificou esse prejuízo a grandes investimentos realizados para regularização de passivos deixados por gestões anteriores. Importante destacar os 80 milhões e 700 mil reais que a CBF precisou desembolsar com o Icasa, por conta de uma ação em 2014. O time foi à justiça e conseguiu a condenação. O problema é que desses 80 milhões vão sobrar para o Icasa cerca de 13 milhões de reais, todo o restante será utilizado com pagamentos de dívidas e com trabalhos advocatícios. Só para completar sobre seleção brasileira e CBF. A entidade que toca os campeonatos principais de futebol e também a seleção brasileira teve uma arrecadação total no ano passado de 1 bilhão e 200 bilhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões. Contra 1 bilhão e 300 de 2024, somente o Flamengo e o Palmeiras foram capazes de arrecadar mais do que a CBF quando o assunto é futebol. Para a temporada de 2026, ano de Copa do Mundo, e com vários patrocinadores novos, dá para imaginar a CBF se aproximando da capacidade de arrecadação de Flamengo e Palmeiras. Tem reforço de peso que decepcionou no Vasco. Inestrosa, colombiano de 23 anos de idade, comprado por 30 milhões de reais pelo Vasco junto ao Atlético Nacional, é uma decepção só. Ele nem saiu do banco de reservas nas últimas 3 partidas, por opção do Renato Gaúcho contra São Paulo, Paysandu e Corinthians. A verdade é que o Marino Inestrosa, ele gosta de ser chamado de Marino, chegou fora de forma e houve uma celeridade na colocação dele em campo. Acontece que a performance não foi boa, ele foi perdendo confiança, teve dificuldades para se adaptar ao futebol brasileiro, onde ele já passou nos tempos de Palmeiras, ainda que nas categorias de base, e hoje dá para dizer que Marino Inestrosa está no fim da fila entre as opções para o ataque do time de Renato Gaúcho. Números dele no Vasco contrastam muito com os tempos de Atlético Nacional. 13 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência nesse ano pelo Cruz Maltino. No Atlético Nacional, na temporada passada, 56 jogos, 7 gols e 9 assistências. E aí, só para fazer um paralelo, o Marino Inestrosa fazia enorme sucesso no ataque do Atlético Nacional com o Viveiros. Enquanto o jogador vascaíno vai muito mal, em São Januário, o Viveiros arrebenta com a camisa do Atlético Paranaense e já teve oferta de 18 milhões de dólares recusada pelo CAP. Boa noite, Nicola. O Vasco vai contratar o Cebolinha? Josivaldo, o Cebolinha está de saída do Flamengo, o contrato só até dezembro. A última chance que o Fla vai ter de recuperar alguma parte de dinheiro investido no Cebolinha vai ser na metade do ano.
Mas pro Cebolinha é mais negócio ficar até dezembro do que sair na metade do ano. Porque se ele sai na metade do ano, quem vai receber o dinheiro é o Flamengo. Se ele sai em dezembro, é ele que pode pedir uma quantia financeira bastante interessante. Só para contar que o Cebolinha perdeu espaço no Flamengo do Leonardo Jardim e chegou ao Fla por 13 milhões e meio de euros. Dos mais salgados, né? Gabriel Peck especulado em algum time no Brasil. O Casal Lael. Cara, a última vez que eu conversei com um dos representantes dele, o cara deixou bem claro que o projeto de carreira para o Peck era jogar na Europa. Ele foi para os Estados Unidos, tem bons números por lá, e ele quer se mandar para a Europa, tá? Boa noite, Nico. Alguma contratação no Vasco? Cleberson Raiz é quem pergunta. O Vasco está trabalhando com 4 possibilidades para a janela da metade do ano. Quer ver? Pegar as posições direitinho. Goleiros, aqui, ó. Um zagueiro destro, um segundo volante, um ponta canhoto que jogue pelo lado direito e um centroavante, tá? Já existem as primeiras rodadas de conversa, as primeiras negociações. Vou repetir. O Vasco procura para metade do ano um zagueiro destro, um segundo volante que pise bastante na área adversária, um ponta canhoto que jogue pela direita, além de um centroavante. Essas são as intenções. Notícia da venda da SAF do Vasco para o filho do Lamarck, Edu, processos e burocracias normais sendo cumpridas, tá? Temos que aguardar. O rito demanda tempo mesmo, especialmente pelo fato de que não é uma operação simples. Não é o Pedrinho vendendo a SAF para o Marcos Lamarck. Você tem 31%, que não são 31%, são 31%. Seriam 70%, mas são 31% da 777, que virou uma massa falida, e hoje é a CAP quem toca, enfim. Então tá aí, minha família, mais um giro de notícias do Vasco da Gama para você nesta quinta-feira. Hoje fala, rapaziada, chegando aqui com aquele giro de notícias do Vasco da Gama. Pra você que gosta do conteúdo de hoje, eu acho que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você receber tudo que está sendo informado no nosso canal de hoje. E ative um grande abraço para você e até sempre que possível as principais atualizações do maior clube do Brasil. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.